Assim eu não enxergo. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Atenção. Atenção que eu estou trazendo informações fortes. Capitã Marvel vai estar na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita, na minha opinião. Bom, eu sei que eu teria que explicar toda a história de como é que isso ia acontecer e tal, mas ia ser um saco, então eu vou logo começar com a informação que todo mundo quer saber. Por que eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que o indício mais forte de todos é uma entrevista em que os irmãos Russo falam exatamente isso. Não que ela vai aparecer na cena pós-créditos, mas que ela vai ser introduzida ao universo cinematográfico da Marvel em Vingadores Guerra Infinita. Não estou inventando isso. Quem falou isso foi essa galera. Na verdade, a pergunta que foi feita pra eles é pra eles falarem um pouquinho sobre as personagens femininas fortes que iam ter nesse filme, e aí eles falaram: vai ser muito legal, porque tem a Viúva Negra, tem também a Feiticeira Escarlate, a gente tá muito feliz de fazer essa introdução da Capitã Marvel nesse filme, e aí todo mundo ficou tipo... Oi? E aí entram as possibilidades. Existem algumas pessoas que falam que essa entrevista, que saiu recentemente, aliás, depois de várias outras entrevistas nas quais eles negaram que ela estaria no filme, que é muito louco, não consigo entender esse pessoal, pelo amor de Deus... Foquem. Tem gente que fala que essa entrevista foi gravada antes, tá entendendo? Ela saiu depois, mas ela foi gravada antes. E aí, qual seria o motivo de eles terem essa ideia de colocar a Capitã Marvel, mas depois essa ideia sumir? A gente sabe que durante a... Não é confecção a palavra que eu tô querendo. Pensei em calças jeans, na verdade, era cinema, né? A gente sabe que durante a produção de um filme acontecem várias coisas assim, bem bagunçadas mesmo, né? Principalmente quando a gente tá falando de Marvel. Um contrato de um ator que pode ou não tá ali pode mudar completamente o roteiro. E a gente sabe que várias pessoas foram confirmadas nesse filme só depois, e que o roteiro foi completamente rearranjado para isso funcionar melhor. Será que eles teriam falado isso aí quando algumas pessoas não tinham sido confirmadas, e aí depois eles decidiram não colocar a Capitã Marvel porque já tinha gente demais e ia perder a magia do negócio? Ou será que realmente vai acontecer isso? Que eles fingiram que não, mas na verdade sim, e eu tenho uma prova de porquê essa é a verdade. A prova é que os dois irmãos Russo mudaram a foto de Twitter pra uma fanart da Brie Larson vestida de Capitã Marvel um dia desse. Quer dizer, o que vocês estão querendo dizer? Estão querendo deixar a galera louca? E eu deixo logo claro aqui que não foi 1º de abril. Não foi 1º de abril. Realmente estava acontecendo. Eles estão querendo colocar a Capitã Marvel aí no meio das coisas. Pra quem não tá entendendo, esses caras são os diretores de Vingadores Guerra Infinita. E eles não estão dirigindo o filme da Capitã Marvel. Então por que eles fariam isso? Por que eles pareceriam tão felizes em serem as pessoas que vão trazer essa personagem que vai ser a grande coisa da próxima fase da Marvel, e aí de repente não tem mais, mas aí de repente depois eles começam a homenagear? Não faz o menor sentido, a não ser que ela não vai participar ativamente do filme, não vai participar da história e tal, que seria uma boa justificativa pela qual eles falaram que ela não vai fazer parte do filme, mas ela aparece na cena pós-créditos, deixando claro que ela vai sim estar presente em Vingadores 4, onde já confirmaram que a personagem vai ter um papel bem importante. Tá, mas o que ela estaria fazendo nessa cena pós-créditos? E é aí que entra tudo que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Porque eu quero falar aqui tudo que a gente já sabe sobre o filme da Capitã Marvel, que é o grande amor da minha vida. Ajuda. E eu tô muito empolgada. Sério, se vocês estiverem na mesma sessão de cinema que eu, em Guerra Infinita, e ela aparecer, procurem por mim, porque eu vou ser a pessoa que vai estar morta. Faleceu. E um dos motivos pelos quais eu tô fazendo isso é pra dar de presente pra vocês as informações que vocês precisam pra depois sair de Guerra Infinita, vocês virarem pra todos os seus amigos e dizer: eu já sabia. Eu não sabia só disso, mas eu sabia o que era que ia acontecer e tem mais. Eu sei de tudo que vai rolar também no filme da Capitã Marvel. Eu sei porque que ela é tão importante. Eu sei porque isso tudo está acontecendo. E sabe por que você tem essas informações? Porque você está assistindo o Uplay hoje. De nada. O que a gente já sabe sobre esse filme até agora? Eu sei que tem muita gente aí assustada ainda com a roupa verde que a Brie Larson apareceu nas fotos de bastidores do filme, mas como eu já falei antes, não precisa ficar preocupado, porque a gente sabe que ela vai aparecer com o uniforme original. Aliás, original não, o último uniforme dela nos quadrinhos, que por sinal foi feito pelas empresas Stark. Segura essa, mundo. A gente sabe disso porque essas imagens apareceram em fotos conceituais que foram apresentadas em uma sessão aí de Guardiões da Galáxia 2 há um tempão. Então assim, não é possível que eles tenham colocado o melhor uniforme de todos os tempos dessa personagem lá nessas artes conceituais pra depois chegar e dizer: não, galera, mudamos de ideia, vai ser verde. Também sabemos que o filme vai se passar nos anos 90, sabemos que a Brie Larson vai interpretar
a principal, que é a Carol Danvers, e que o Jude Law vai interpretar o mentor dela, que é o Mar-Vell, que é exatamente a mesma pessoa que nos quadrinhos deu os poderes de Capitão Marvel, ou melhor, Capitão Marvel, pra Carol Danvers, entendeu? Agora, tudo que tá acontecendo aí no meio dessas fotos de bastidores é que tá deixando todo mundo muito confuso, porque envolve viagem no tempo, envolve reino quântico, envolve tanta coisa que pode acontecer que fica até difícil tentar passar tudo em um vídeo só. Provavelmente é o motivo pelo qual eu não vou conseguir. Preciso de um TP pro meu próprio cérebro. Outros personagens que foram confirmados foi o Agente Coulson, que já não aparecia há muito tempo no cinema e que, por sinal, é a primeira vez que um personagem que agora é central na TV, ou melhor, em Agents of S.H.I.E.L.D., vai reaparecer no universo cinematográfico. A gente já falou aqui no Uplay que tem treta na Marvel entre a divisão de TV e a divisão de cinema. Então, por que o Kevin Feige faria isso? A dica é que o Coulson tá intimamente ligado à raça dos Kree. E outros dois personagens que foram confirmados foi o Korath e o Ronan, que estão lá em Guardiões da Galáxia. Eu não sei se vocês lembram deles, porque, na minha opinião, eles realmente não são as pessoas mais marcantes desse universo, não. Mas tudo bem, pode ser que isso mude agora. Por que essas notícias confirmariam essas pessoas, certo? Vamos pensar aqui. O Jude Law, como Mar-Vell, teria sangue Kree. Na verdade, ele seria Kree. E já foi confirmado antes que os principais vilões desse filme vão ser os Skrull. E eu sei que é muito confuso pra maioria das pessoas. Então eu vou parar um pouquinho e explicar quem são essas raças e por que elas são diferentes, apesar do nome ser um pouquinho parecido. Os Skrull são uma raça alienígena que podem mudar a aparência deles pra mimetizar outras pessoas. Nos quadrinhos da Marvel já teve altas tretas aí por causa desse negócio, porque você acha que uma pessoa humana, na verdade, ela é um Skrull que tá fantasiado de humano. Não é fantasiado a palavra que eu queria dizer, mas vocês entenderam. Porque parece um cosplay, né? Não é um cosplay de humano. É outra coisa. A Mística é Skrull, poderia ser. Enquanto os Kree a gente já conhece porque já apareceram no universo cinematográfico. O próprio Ronan de Guardiões da Galáxia, a gente já conhece, né? Ele é um Kree. E eles são exatamente essa raça de seres que estão muito ligados à guerra, que vivem em uma ditadura militar e que seguem as ordens de um negócio que é tipo um supercomputador, mas que também é orgânico e que junta a consciência de todos os maiores mestres de conhecimento militar da raça dos Kree. É bem bizarro. E o nome desse ser é Inteligência Suprema. Eu seguiria a Inteligência Suprema se eu soubesse que ela existe. Acho que a deles não é tão suprema assim, na minha opinião. Resumindo, eles gostam muito de confusão. Chamada de Sessão da Tarde dos Kree. Eles adoram uma grande confusão. Estão unidos por um supercomputador que na verdade é um cérebro. Não é isso. E vamos ver aqui por que os Kree vão ser tão importantes nesse filme da Capitã Marvel. Primeiro que a gente tem que dizer que os poderes da Carol Danvers nos quadrinhos vêm daí. Ela é meio humana, meio Kree. Na verdade, ela sempre foi humana, só que aconteceu um negócio aí que tinha um super... Eu não vou dar os detalhes, porque quadrinhos são bem confusos para as pessoas que não leem quadrinhos. Então vou tentar falar só o resumão aqui. Ela conhecia o Mar-Vell foi sequestrado, e aí a galera queria matar ele se meteu no meio dela, e acontece que o DNA do Mar-Vell, que vai ser interpretado novamente pelo Jude Law aqui, é Kree, porque ele é Kree. E durante essa explosão, nesse raio, parte do DNA dele se mistura com o da Carol e ela se torna esse ser híbrido humano e Kree, que eu acho que é exatamente o que vai acontecer no cinema. Quer dizer, não exatamente, mas de um jeito parecido. Mas um dos castings mais importantes, já confirmados para esse filme da Capitã Marvel, é o Nick Fury. Ele vai estar lá, e ele vai estar lá de um jeito que a gente nunca viu antes, com 2 olhos. Desde o Soldado Invernal, a gente tá escutando essa história do Nick, porque sim, eu sou bem íntima dele, que ele perdeu um dos olhos quando tinha confiado demais em alguém. E qual o sentido disso aí? A gente tá esperando um tempão pra escutar de onde é que vem essa história. E eu digo para vocês, meus amigos, ele confiou demais em uma pessoa que, na verdade, era um Skrull que tava disfarçada. Então o Nick Fury tava metido em toda essa coisa que nos quadrinhos é a invasão secreta, quando eles descobrem que tem várias pessoas na Terra em posições de poder, tanto político quanto militar e até dentro dos heróis. E por que ele não teria falado isso pra ninguém depois de tanto tempo? Com tantas pessoas que estão abaixo dele, tanto na S.H.I.E.L.D., os Vingadores, tudo aquilo ali. Por que ele nunca citou isso? Porque ele não pode confiar em ninguém. Inclusive, em Soldado Invernal, depois que ele fala pro Capitão América que não pode confiar em ninguém porque perdeu um olho, ele diz que tudo que ele pode fazer pra manter o segredo dele seguro é dar partes desse segredo pra pessoas diferentes e ir meio que compartimentalizando. Porque se ele falar tudo pra uma pessoa e essa não for a pessoa certa, o destino do planeta vai estar em jogo, né? E também faz todo sentido que em Vingadores, quando do nada começa a entrar um bocado de alienígena... Bocado. Ceará.
E também se encaixa com o porquê ele ficou tão calmo quando aconteceu em Vingadores 1 de a Terra ser invadida por alienígenas e tava todo mundo, meu Deus, é agora o fim e tal. E Nick Fury sabia exatamente o que fazer. Curioso, não? Aliás, ele, o Coulson e a Maria Hill, que na minha cabeça sempre vai ser a Robin Scherbatsky de How I Met Your Mother, desculpa, sabem exatamente o que fazer. Eles são as pessoas que estão comandando tudo isso e os três vão estar nesse filme. Então será que seria esse filme de origem da Capitã Marvel o início dessas guerras secretas? Eu pessoalmente, acho que sim. Mas outra coisa que a gente sabe sobre esse filme é que ele vai focar muito mais na Carol Danvers, em quem ela é como pessoa, pra ter esse laço com as pessoas que estão assistindo e tudo mais, do que nos poderes da Capitã Marvel propriamente dita. Até porque é a história de como ela chegou lá, de como ela se tornou isso. Nós sabemos que a Carol é uma piloto da aeronáutica e que ela é extremamente respeitada, um soldado perfeito. Que mulher. E a prova de que eles estão focando muito nesse lado da personagem são as várias fotos que a gente viu de bastidores da própria Brie Larson, junto com um monte de gente da aeronáutica. E também as pessoas de dentro das forças aéreas que estão ajudando em consultoria pra Marvel e tudo mais. Acho que isso vai ficar muito legal. Eu falei que os poderes dela vão surgir mais ou menos da mesma forma dos quadrinhos, mas já foi falado por uma das roteiristas que a história dela vai mudar bastante. Eles vão editar toda essa história de como surgiu tudo isso da Carol até ela se tornar a Capitã Marvel. Até porque dentro dos quadrinhos ela tá envolvida em um monte de polêmica, que vai desde alcoolismo até uma história bem tensa aí, envolvendo abuso sexual, gravidez, e que foi tão, mas tão bizarra, que até nos próprios quadrinhos a galera parou de falar no nome dela quando isso aconteceu, porque foi extremamente mal aceito, e aí eles só fingiram que a personagem não existia até a poeira baixar. Eu queria poder fazer isso com a minha vida real, esqueci a minha personagem até a poeira baixar quando eu cometo erros. E também tem várias coisas que tem que ser cortadas, porque antes de ser Capitã Marvel, ela foi Miss Marvel, ela foi binária, ela foi Warbird, ela foi muita coisa, e vai ficar confuso demais, eles vão ter que cortar metade disso aí. Até aí tudo bem. Mas agora a gente volta para a pergunta principal desse vídeo. Por que e como a Capitã Marvel vai aparecer na cena pós-créditos de Vingadores Guerra Infinita? Acho que essa pergunta tá ligada a outra muito forte, que é: se o filme de origem da Capitã Marvel se passa nos anos 90 e Vingadores Guerra Infinita se passa tão depois disso, cadê essa mulher? Onde era que ela tava? O que é que tá acontecendo? Por que que não contaram com ela em vários outros momentos que ela poderia salvar o negócio inteiro? Esse é um mistério que nós vamos resolver hoje. Ou não. Eu vou só tentar, eu não garanto nada. Vamos lembrar que esse filme vai estrear depois de Homem-Formiga e a Vespa, aonde provavelmente vão explorar mais essa possibilidade aí dos multiversos, de outras dimensões, de tudo que pode mudar dentro desse universo cinematográfico da Marvel. Existem teorias de que o Hank Pym, o antigo Homem-Formiga, pode aparecer no filme da Capitã Marvel e ele vai estar ligado a toda essa história. Vocês devem lembrar aí que ele fala em certo momento que ele trabalhava com a Vespa e tal, que eles estavam sempre juntos, os melhores amigos e tal, até que ela se perdeu no Reino Quântico, que é uma pena, é tudo que eu queria que não acontecesse com os meus melhores amigos. E deve doer ainda mais porque eles eram marido e mulher, enfim, deve ter sido uma pena mesmo. E o Hank Pym trabalhava pra SHIELD, que vai ser central nesse filme aqui, senão não teria porque trazer o Coulson da TV diretamente pro cinema, né? Essa pista veio de um cara que tem um nome muito estranho, que é Dr. Spiros Mikalakis. E por que isso é importante? Porque ele é um físico quântico que dá consultoria pra Marvel. E ele acabou falando em uma entrevista, que eu tenho certeza que ele não deveria falar isso e deve ter sofrido as consequências, que o Reino Quântico apareceria não só em Homem-Formiga, mas também em Capitã Marvel e em vários outros filmes do universo cinematográfico da Marvel. Que corrobora com outra coisa que o próprio Benedict Cumberbatch falou. Eu acertei o nome desse cara de primeira. Que o universo cinematográfico da Marvel estava prestes a explodir para outras dimensões. Tô vendo você, hein, Benedito? Falando as coisas e achando que ninguém tá entendendo, mas estamos sim. Notem que o físico quântico falou que ia participar do universo cinematográfico da Marvel e tal, toda essa história do Reino Quântico, mas ele falou especificamente de Capitã Marvel. Isso não foi por acaso. A hipótese mais forte é que, na verdade, a Capitã Marvel faz parte de outra dimensão, de outra linha do tempo, e que as pessoas vão conseguir trazer ela pra dentro da timeline dos Vingadores que a gente já conhece. Quem poderia fazer isso? Homem-Formiga, ligado com o próprio Doutor Estranho. Uma galera poderia fazer isso. E uma das provas maiores de que eles estão trabalhando sim com meio que esse multiverso, multidimensão, são as próprias fotos dos bastidores de Vingadores 4, onde a gente pode ver não só um Tony Stark que tá louro e usando o distintivo da SHIELD,
Oi? Como também a galera usando uns relógios estranhos, uns aparatos assim de tempo, que dão uma dica muito forte pra gente que vai ter viagem no tempo e espaço sim. Vai ter viagem em todo lugar. E a outra teoria é de que ela simplesmente se envolveu nessa guerra entre os Kree e os Skrull e foi pro espaço, onde ela vive a maior parte das coisas nos quadrinhos, principalmente hoje em dia, e ficou por lá por muito tempo. E faria sentido também o fato dela ainda ser jovem, mesmo depois de muitos anos que se passaram. De acordo com o que a gente já sabe sobre o espaço e tal, a teoria da relatividade, todas essas coisas, não tenho como entrar em detalhes aqui, certo? Fazendo essa viagem pra muito longe no espaço e voltando depois, ela continuaria jovem enquanto muito tempo se passou aqui na Terra. Ou, mais fácil ainda de explicar do que ficar dizendo física quântica aí pra todo mundo que tá indo pro cinema, é dizer que porque ela tem sangue meio humano, meio Kree, ela simplesmente envelhece de um jeito diferente da gente. É isso. Então, é isso. Na cena pós-créditos de Vingadores, Guerra Infinita, estou aqui toda me tremendo, Capitã Marvel vai aparecer retornando ou do espaço ou chegando de outra dimensão pra ser a esperança que essas pessoas precisam em um momento tão difícil e que tá tudo quebrando e dando errado nessa luta contra o Thanos. Ela vai ser o Harry Potter dos Vingadores. Não era isso que eu queria dizer, mas era. A menina que sobreviveu. Não encerra assim. Ela vai ser o personagem que pode mudar tudo. Até porque o próprio Kevin Feige falou que ela vai ser o Vingador mais forte de todos. Então, ela poderia mudar o curso de toda essa guerra contra o Thanos. E aí, em Vingadores 4, ela já apareceria rainha suprema de todo aquele negócio, que é onde eu sonho ver uma das minhas personagens preferidas de todos os tempos. Então é isso, gente. Se vocês concordam com a teoria, fala pra mim aqui nos comentários. E eu quero saber também quem é que vocês acham que são pessoas que a gente confiou, assim como Nick Fury, e que na verdade são Skrull que vão ser revelados em Capitã Marvel. Porque eu tenho várias pessoas na minha lista. Por exemplo, Felipe Castanhari com certeza é um Skrull. Quais youtubers vocês acham que na verdade são disfarçados? Cossielo? Malena? Quem? Será que eu sou? Vocês nunca vão saber. Então escondam o segredo de vocês de mim, porque o planeta Terra pode estar em jogo.